alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação dupla. Na aula de hoje nós vamos dar um pouquinho mais de atenção para esses tipos de hidrocarbonetos. Lembrando, de novo, hidrocarboneto é um composto orgânico formado apenas de carbono e hidrogênio. Cadeia aberta, ela possui uma ponta e outra ponta. O contrário desse tipo de cadeia seria a cadeia fechada, que é formada por um ciclo. E também temos as cadeias mistas, formadas por um ciclo e uma parte aberta. Um alceno, então, é um hidrocarboneto de cadeia aberta. E entre carbonos ali eu tenho uma ligação dupla. Nós vamos dar um pouquinho mais de foco nesse tipo de hidrocarboneto nessa aula, dando mais exemplos de como fazer a nomenclatura desse tipo de hidrocarboneto. Vamos então direto para atividades do PET para a gente aprender um pouco mais com esses exemplos. Atividade de número 3 dê o nome dos seguintes compostos. Vamos lá, letra C. Para nomear qualquer hidrocarboneto ramificado, o que a gente precisa fazer primeiro? Identificar qual que é a cadeia principal, ou seja, a maior sequência de carbonos. Porém, no caso dos alcenos, a ligação dupla, ela precisa necessariamente estar inclusa nessa cadeia principal. Então aqui na letra C eu tenho ali aquela ligação dupla que ela tem que estar no meio. Então vamos lá, essa aqui é a maior sequência de carbonos que inclui a ligação dupla. Tudo que ficou de fora é uma ramificação. Então aqui eu tenho 3 ramificações. Eu preciso identificar qual ramificação é essa, o nome dela, e identificar também em qual carbono essa ramificação está. Então, identificamos, agora então a gente vai numerar os carbonos para poder identificar qual é qual. A numeração, quando eu não tenho uma ligação dupla, eu disse na última aula que a numeração deve começar do mais próximo possível da ramificação. Seria então de cá para cá. Porém, quando eu tenho uma ligação dupla, a numeração tem que começar o mais próximo da dupla. Então essa numeração vai ficar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Agora, a gente precisa então identificar quais são essas ramificações. E aí a gente tem que consultar aquela pequena tabelinha que eu passei na última aula, ela está aqui de novo. Eu sei que aqui eu tenho metil, e eu tenho essa ramificação que a gente ainda não tinha dado o exemplo dela, o etil. Então basta agora a gente escrever em ordem alfabética quais são as ramificações e onde elas estão. Observe então que o etil está no carbono 1, 2, 3, 4. Então eu vou escrever 4-etil. E no carbono 5 eu tenho 2-metil. Então vai ser 5,5 dimetil. Agora eu vou dar o nome para a cadeia principal. E essa cadeia principal seria como dar um nome para um hidrocarboneto com uma insaturação. Prefixo mais infixo mais sufixo. Prefixo 6 carbonos, ex. Infixo em, porque eu tenho uma ligação dupla. Mas lembre-se de que quando eu tenho uma ligação dupla, eu também tenho que indicar onde a dupla se encontra. Essa dupla está no carbono de número 1. Então eu vou escrever ex, 1, em. E o sufixo para hidrocarbonetos é O. Então esse aqui é o 4-etil, 5,5 dimetil, ex-1-eno. Então, para dar nome para hidrocarboneto ramificado, é só seguir esses passos. Primeiro, localizar a cadeia principal. Aquela com a maior sequência de carbonos que tem que estar no meio. Se tiver uma ligação dupla, ela tem que estar dentro dessa ligação principal, essa cadeia principal. Feito isso, numerar. Lembrar das regrinhas, se vai numerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Depois você escreve onde, que é a numeração do carbono, e qual é aquela ramificação. Metil, etil, propil, quais são. Feito isso, esquece o restante e dá um nome só para a cadeia principal. Prefixo mais infixo mais sufixo, do jeito que a gente aprendeu na semana 4 do volume 1. Vou dar um exemplo também de como se faz o inverso, que é o quê? Eu te dei o nome e você precisa desenhar o composto. Então vamos lá. Questão 4, letra B. Dimetil-but-2-eno. Vamos começar desenhando a cadeia principal.
Eu sei que esse dimetil seria a ramificação. Eu tenho 2-metil, CH3. E o restante ali, but2-eno, é a cadeia principal. But significa que essa cadeia é formada de 4 hidrogênios. Então eu vou desenhar só os 4 hidrogênios, um ligado no outro. 1, 2, 3, 4. 2-eno significa que eu tenho uma ligação dupla no carbono de número 2. Então aqui, 1, 2, vou desenhar uma dupla. Agora eu vou colocar também as ramificações, os 2-metil. A única possibilidade de eu ter carbono terciário é no carbono 2 e 3, para ser considerado uma ramificação. Então aqui eu vou puxar um metil para cá e um metil para cá, dimetil. Feito isso, está faltando alguma coisa aqui nesse composto, que são completar as 4 ligações que todo carbono tem que fazer com hidrogênios. Então esse primeiro aqui é CH3, o último ali CH3 também. Para desenhar um composto, resumindo, então, começa pela cadeia principal, coloca ali as ramificações, as ligações duplas e depois completa com hidrogênio. Lembrando que todo carbono tem que estar fazendo 4 ligações. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Se não ajudou, pode deixar sua dúvida, sua sugestão, sua dúvida aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo para na semana que vem você não perder a próxima aula. Até lá!